Saudosismo. Esse é o sentimento que a gente carrega quando lembra de jogos que nos marcaram, sabe, que fizeram parte da nossa vida. O saudosismo é isso aí, é olhar para o passado com carinho e ao mesmo tempo sentir falta de algo novo que traga aquele mesmo sentimento. É aí que entra o Make Foot, um jogo lançado já há alguns meses, mas que chegou com a proposta de ser o sucessor do Brasfoot. Será que ele realmente consegue carregar esse legado? Bom, eu vou estar analisando tudo isso no vídeo de hoje. Bom, eu entrei no site do Makefoot e de cara eu já achei o arquivo super pesado, ponto negativo. Mas se a gente quer um jogo bom, a gente não pode ligar para essas coisas, né? Então eu fiz o download ali, pra mim foi rapidinho. E na hora que eu fui abrir, outro problema. O jogo tava pedindo o Java 17 e eu não tinha. Aí eu tive que correr atrás da internet pra baixar, deixar tudo atualizado. Mas no final deu tudo certo e eu consegui reproduzir o jogo. Abrindo o jogo pela primeira vez, eu gostei bastante dessa parte do registro, porque você tem que colocar o seu e-mail. Então o pessoal lá sabe que você está registrado e sabe se você vai passar o seu registro para outra pessoa. Pelo menos eu acho que é assim. Aí depois que você registra, já era, já está registrado, você já pode jogar. Lembrando que no Brasfoot o registro demora até 2 dias para chegar no seu e-mail. E aqui no Makefoot é rapidão, é na hora. A parte do editor eu achei super bacaninha também. É bem parecido com o editor do Brasfoot, mas tem bastante times, né? Os times eles já vêm dentro do jogo, o pessoal tá sempre atualizando. Então eu achei bem legal mesmo. Tem alguns times aqui que eu procurei da minha região e não achei, mas também seria pedir muito ter o Assisense no Makefoot, né? Mas fica a dica aí para as próximas atualizações. Alô, desenvolvedores. E aqui a gente pode mudar tudo, o nome do time, as cores, dá pra ver o estádio, dá pra ver também como é o campinho, a camisa. E os jogadores também, dá pra gente editar, fazer bastante coisa legal. Claro, se você quiser editar. O objetivo aqui é analisar o jogo como um todo, então vou iniciar um novo save. Bom, iniciando um novo save aparece essa telinha e eu achei bem complicadinho de mexer na verdade. Eu fiquei um tempinho para aprender como é que selecionava mais de uma liga. Eu acho que em uma futura atualização eles poderiam corrigir isso, colocar uma caixinha de seleção, sei lá. Mas eu achei legal, tá? Eles colocam ali o mínimo e o máximo de times. Então eu achei legal, dá pra você selecionar também o modo de jogo, se você quer 2 divisões com 20 times ou 4 divisões com 10 times. E dá pra mudar também o início do save. Você pode colocar a qualquer ano, eu mesmo escolhi 1902 só pra testar mesmo, pra ver se aconteceu alguma coisa. Aí eu falei que eu demorei um tempinho, né, pra aprender como que selecionava as ligas e você tem que apertar Ctrl. Seleciona a liga, aperta Ctrl que você vai selecionar pelo menos 2 ou mais ao mesmo tempo. Isso eu só consegui devido ao meu conhecimento de informática, mas se alguém que é leigo, apanharia um pouco. Na parte dos técnicos eu fiquei muito surpreso, dá para adicionar 1 milhão de técnicos. E uma coisa que eu descobri é que não é como no Brasfoot, que você seleciona várias ligas individuais e cada uma fica no seu país. Aqui não, todas as ligas que eu selecionei no caso ficaram como se fosse um país só. Então o Makefoot não tem essa funcionalidade de dividir países, é como se fosse um campeonato nacional só com todas aquelas ligas que eu selecionei. A interface do jogo eu achei bem bonitinha, a gente tem a lista dos jogadores assim como no Brasfoot, tem algumas informações que estão faltando, mas vamos lembrar que é um jogo inspirado, não é uma cópia fiel. Na verdade não é uma cópia, né? É uma inspiração. E aqui eu achei bem legal que a gente tem multa do jogador também, a gente pode apertar em cima dos jogadores, aparecem as informações embaixo. Isso tem no Brasfoot também, mas aqui eles fizeram de uma maneira melhor, na minha opinião. Tem a multa do jogador, você pode até pagar a multa para você contratar. Então é algo muito interessante. E na tela temos várias informações também, temos o campinho das táticas, temos as estratégias, que a gente pode selecionar várias estratégias diferentes. No campinho a gente consegue arrastar os jogadores, então é bem legal. Temos os botões em cima também. Aí é aquele padrão, calendário, finanças, tabela, procurar jogador. Enfim, eu fui abrindo tela por tela, só pra testar mesmo. E tá um jogo bem legalzinho, tá bem otimizado, as telas são bonitas.
E é um jogo que, se você ficar 20 minutos, você já pega toda a dinâmica de como jogar, né? De como as coisas acontecem. Então, ponto muito positivo aí para os desenvolvedores. Falando um pouquinho mais sobre a tela de estratégias, eu achei legal essa parte da marcação especial. Dá para você colocar um jogador para ser marcado. Tem marcação também individual, enfim, contra-ataque, linha de impedimento. Um negócio bem legal que dá para você navegar um pouco sobre isso. Aí, como eu já havia dito, tem o calendário, você pode ver o calendário da temporada atual. Acredito que você consiga ver também de temporadas anteriores. Se for isso mesmo, olha, tenho meu parabéns, porque seria top ver calendários de temporadas anteriores também. A parte da classificação eu não gostei tanto, eu acho que as cores dos times na tabela confundem um pouco. Acho que a tabela deveria ser uma cor padronizada. Essa partezinha do chaveamento da Copa eu também achei sensacional. Isso tinha no Brasfoot antigo, acho que na Sul-Americana do Brasfoot antigo era assim e era muito top. Depois o Emanuel acabou removendo, mas era algo top que o Makefoot trouxe de volta, então ficou realmente muito bom. Aparentemente também dá para você ver informações dos outros times, né? Assim como tem no Brasfoot, aqui você consegue ver tudo, até o balanço financeiro do time que você não dirige. E dá para você também contratar jogadores. No caso aqui, eu contratei o Romero do Corinthians. Eu não sei se ele estava à venda, que eu não entendi muito bem, mas habilitou o botão para mim e eu fui lá e comprei. Nessa telinha de procurar jogadores, pesquisar jogadores, você pode ver que selecionando o jogador, as informações dele aparecem embaixo. Isso parece ser algo simples, mas é algo sensacional, porque no Brasfoot a gente não tinha essa funcionalidade. A gente tinha que abrir o time, procurar o jogador para aí sim ver as informações dele. E aqui no Makefoot, na barra de pesquisa mesmo, a gente já consegue ver. Tem também a tabela de anotações, e isso eu achei genial. Também achei genial, porque quantas vezes eu já não joguei Brasfoot com um bloco de notas aberto para marcar algumas coisinhas, carinhas que eu queria contratar, ou desempenho. Quantas e quantas vezes eu já não fiz isso? E aqui você tem dentro do jogo anotações, mais um ponto para os desenvolvedores, ficou muito top. Na parte aqui das configurações, os caras colocaram nada mais nada menos que o Usain Bolt, com a velocidade mais rápida do jogo. Os caras, além de tudo, têm senso de humor. Bom, e nessa telinha aí tem várias coisinhas que você pode mudar, inclusive as cores dos times na classificação, que eu falei que eu achava feio. Você pode estar mudando por aqui também. Então, olha aí, o jogo te dá uma liberdade excepcional, assim como no campo tático, né? Pessoal, algo que eu esqueci de falar sobre as opções que você pode personalizar é que dá pra você trocar basicamente tudo ali no campinho tático. Dá pra você trocar a camisa por escudos, personalizar as cores, enfim, dá pra fazer bastante coisa nesse campinho. É claro, na parte de personalização do seu jogo, clicando com o botão direito a gente também tem a opção de fazer substituição. A gente pode escalar tanto selecionando a camisa ali no plantel de jogadores ou substituição com o botão direito. Então fica bem prático para quem gosta de jogar rapidamente, é só apertar o botão do mouse e fazer a substituição. Então bacana, ponto mais uma vez para os desenvolvedores. A parte da gameplay de fato eu achei bem feio, mas o jogo está em desenvolvimento ainda, então tudo pode melhorar. Mas eu achei bem feinha essa tela, esse campinho de fundo eu acho que ficou muito claro, não combinou tanto. Mas é o que eu acabei de dizer, o jogo está em desenvolvimento, então tudo pode melhorar. Na parte dos times, quando você pausa o jogo, eu já achei bem legal. Você consegue ver o adversário junto com o seu time, como se fosse uma prancheta mesmo. Ficou bem interessante de se analisar. Outro ponto interessante que dá para trazer são os acréscimos, né, que aparecem em vermelho ali no centro do jogo. E enquanto uns jogos já terminaram, outros estão ainda nos acréscimos. Isso é top demais, cara. Quem pensou nisso é realmente um gênio. Bom, como eu já havia dito, para fazer as alterações é muito simples, tanto antes de iniciar o jogo quanto já dentro da gameplay. Você seleciona os dois jogadores, aperta em substituir e pronto, tá feito. Realmente é muito simples, mas é um simples bom, que torna o jogo bastante interessante.
Você consegue mudar também as estratégias durante o jogo. Isso é muito bom. Para minha surpresa, logo na minha primeira partida no game, eu já tive um pênalti a favor. Então a minha primeira experiência foi fazer um gol de pênalti. Comecei com o pé direito. Isso é ótimo. Bom, no fim do jogo ele não abre a tela de estatísticas da partida, assim como o Brasfoot fazia. Se você aperta em continuar, ele vai direto para a classificação. Eu não gostei dessa parte, mas é algo também que possa ser implementado no futuro. Acho que em um jogo onde a gente não vê os atletas em campo, é interessante você ter uma tela de estatísticas da sua própria partida, mas não é algo que faça o jogo ser ruim, muito pelo contrário. Bom, além de tudo isso que eu já falei, o jogo tem várias funcionalidades sensacionais durante a gameplay. Tem, por exemplo, o VAR, que tá revisando uma expulsão minha, cara. E o cara foi expulso, me lascou. Nesse jogo também teve pênalti pro River Plate, o meu adversário, que foi confirmado pelo VAR também. Então, o VAR sabia que eu estava gravando o vídeo e quis dar as caras para mostrar as funcionalidades do novo game. Quando os jogadores são expulsos, eles aparecem em vermelho, exatamente como vocês estão vendo aí. E ficam, obviamente, de fora da possibilidade de serem escalados para a próxima partida. Bom, nessa terceira rodada aconteceu mais uma coisa inédita. O Internacional fez um gol que foi anulado. Só que se você reparar bem, o terceiro gol chegou a ser contabilizado e depois sumiu do placar. Então, mais uma funcionalidade muito top que os caras colocaram por aqui. Perceba que à frente do nome do atleta que foi expulso aparece o motivo da expulsão. Bacana também. Outra coisa que deu pra ver é que dá pra gente ver os últimos jogos do nosso adversário, só passando o mouse sobre as bolinhas ali. E eu gostei demais, cara, desse formato de tabela que mostra a nossa evolução na classificação durante a temporada. Bom, esse vídeo nem precisa de conclusão, por tudo que eu já falei, por tantos elogios, por tantos pontos que eu dei, pela quantidade de vezes que eu falei que isso é muito bom. Acho que vocês já sabem, o jogo tá aprovadíssimo, então o jogo realmente muito bom, muito completinho, muito bem feito, muito bonito. Tem alguns aspectos a melhorar, pouquíssimos aspectos que eu consegui pontuar aqui que precisa melhorar, mas tá um jogo sensacional, gente. É um jogo gratuito, claro que é uma inspiração do Brasfoot, mas tem coisas, funcionalidades que não haviam no Brasfoot, então é uma inspiração e realmente uma evolução. Mas no contexto geral, a nota 9,5 tá bem servida. É isso, pessoal. Vocês já conheciam o jogo? Vocês gostam do jogo? O que vocês acharam? Comentem aí embaixo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E se vocês curtirem o jogo, por que não a gente trazer mais vídeos sobre Makefoot aqui no canal? Só vocês comentarem aí, avaliarem o vídeo também com um like. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela sintonia. A gente se encontra em um próximo vídeo. Falou, obrigado, tudo de bom.